Primeiro, o segundo livro da sabedoria, o 2, 6. Sendo assim, vamos gozar os bem presentes e usar as criaturas com ardor juvenil. E diz aqui o 7. Vamos embriagar-nos com os melhores vinhos e perfume não deixar que a flor da primavera escape de nós. Vamos coroar-nos com botões de rosa antes que murche. 9. Que nenhum de nós fique fora do nosso original. Vamos deixar por toda parte sinais da nossa alegria, porque essa é a nossa sorte, o nosso destino. 10. Vamos poupar as viúvas sem nem respeitar os cabelos brancos dos anciãos. 11. A nossa força será a regra de justiça, porque o fraco é claramente coisa inútil. Está vendo aí que tudo passa na nossa vida cotidiana? Ontem eu nasci, já estou com 70 anos, né? 12. Vamos armar cilada para o justo, porque ele nos incomoda e se opõe a nossas ações. O justo reprova as transgressões que cometemos contra a lei e nos acusa das faltas contra a educação que recebemos. Diz aqui, ele declara ter conhecimento de Deus, ele diz filho do Senhor. 14. Ele se tornou condenação para os nossos pensamentos, e somente vê-lo já é coisa insuportável. Aqui é o livro que nos ensina hoje como nós podemos nos comportar, ou muitas vezes estamos se comportando, pensando que podemos fazer todas as coisas. O 12 diz, vamos armar cilada para o justo, porque ele nos incomoda e põe a nossa... que cometemos contra a lei, as suas acusa de falta contra a educação que recebemos. 13. Eles declaram ter o conhecimento de Deus e se diz filho do Senhor. Quantas das vezes você tem se deparado com a situação das pessoas querendo tirar a tua paz? Aqui fala no livro de sabedoria, é porque muitas das vezes nos acusa e fica dizendo, oh, mas que mulher chata, que homem chato, só quer ser santo, né? É porque nos vê dessa maneira, porque ainda também não tem o conhecimento de Deus. O livro da sabedoria nos ensina a nos suportar os fracos. Fraco todos aqueles que não estão na presença de Deus, ou que saíram da presença de Deus, se tornou muito mais fraca ainda, porque se deixou para ser levado pela ilusão. E diz aqui, pode continuar adorando a Ele, que eu vou ler até eu terminar, depois eu vou para a palavra. E diz aqui o 3, ele declara ter conhecimento de Deus, se diz filho do Senhor. 14, ele se tornou uma condenação para os nossos pensamentos e somente vê as coisas insuportáveis. Que muitas das vezes a gente, quando Deus revela para nós, muitas das vezes a gente pensa que é o irmão que está querendo nos maltratar, querendo nos machucar. E não é isso. É Deus aqui alertando para todos nós, com o livro de sabedoria, livro dos profetas, que passaram também por muitas coisas, eles passaram. Olha que coisa linda! É o livro da sabedoria. Na Bíblia Católica é Provérbio. Também tem o livro da sabedoria, né? Um livro de grande conhecimento, para que nós entendamos o que é ser cristão e como nós andar verdadeiramente.
Muitas das vezes aqui ele fala da educação do passado. É uma educação religiosa. Mas nós não nos educou lendo a Bíblia, ouvindo a Bíblia, a palavra de Deus, guardando dentro de nós. E 15 diz assim: sua vida não se parece com o dos outros. Os seus caminhos são todos diferentes. É porque o caminho daquele que serve a Deus, que tem sabedoria de Deus, ele é diferente. Ele quer que todo mundo viva como a palavra de Deus nos enviou. Ele quer que todo mundo siga realmente as pegadas do mestre. Mas muito acham que é uma ignorância daquele que está falando, acha que é mentira daquele que está falando para você. Mas não guarde isso no teu coração. Aprenda o que é sabedoria. É nós se recuar das coisas que mais tarde podem nos trazer a morte eterna. A nossa murmuração, o nosso ego, a nossa soberba, a nossa avareza, as mentiras. Que muitas das vezes nós dizemos: eu não minto. Só em você dizer que estava no lugar, sem você estar, você mentiu para Deus. Pode até não mentir para o seu familiar, mas mentiu diante de Deus. Mentir no que estava e não estava. É por isso que se chama traição. A pior coisa do mundo é nós trair ao Espírito da verdade, trair a nosso Deus, né? As pessoas podem acreditar, mas se Deus está vendo que nós estamos mentindo dizendo que estamos em tal lugar sem estar, dizendo: eu estou fazendo isso sem estar fazendo, eu estou orando por você sem estar orando, eu estou jejuando por você sem você estar jejuando. Porque mentimos para quem? Para o povo, mas é o Espírito de Deus, que nós temos que ter responsabilidade com ele. Aquele que não mente para Deus, ele não mente para seu próximo. E diz aqui, eu ia fazer cada versículo para vocês, mas vi que muitas das vezes as pessoas não querem entender. Eu vou ler, eu vou tomar posse da minha parte. Eu vou escutar o que é que o livro da sabedoria está falando, está me ensinando a caminhar na presença de Deus. 17. Vejamos se é verdadeiro o que ele diz e comprovemos que ele vai acontecer no fim. Muitas pessoas dizem assim: eu quero saber se está falando a verdade ou é mentira, né? Julgando, murmurando. E se a gente estiver falando da palavra de Deus, estamos mentindo ou estamos falando a verdade? Nós temos que falar a verdade, tanto a conversa nossa como a palavra da verdade, porque o seu Deus, ele é verdadeiro, ele não mente, jamais mente, jamais ele vai mentir para nós. Eu estava lendo no livro de Salmo e eu já ia para trazer a palavra que o Senhor Deus me deu hoje, mas quando eu passei, o Senhor disse: olha ali no livro de sabedoria e diga a eles que meditem nesta noite o que eu estou falando. Eles pensam assim, porém, o 21, eles pensam assim, porém estão enganados, porque a maldade deles os deixa cegos. Está vendo que a nossa malícia, a nossa maldade, que não dá crédito àquilo que Deus está falando, é porque o nosso ego, quando a palavra vê o contrário daquilo que nós quer receber, que dói, a gente diz: ah, isso daqui não é para mim. E vamos acabar com isso, porque Deus é amor, mas ele é justiça. Essa palavra não é mentirosa. Ainda que eu possa ser a maior mentirosa,
Mas se eu estou lendo a palavra de Deus, ela não vai mentir para você. Sabe por quê? Porque quem vai prestar conta dos meus atos de mentira é Jesus Cristo que vai prestar conta. E não é bom o caminho do mentiroso. O mentiroso não tem vida eterna. Aquele que anda mentindo, fingindo, falseando, ele não vai ter a vida eterna. Pode dar toda a riqueza que tu tiver. Se não obedecer a palavra do Mestre Jesus, nós não vamos morar no céu. E diz aqui, o 21, eles pensam assim, porém estão enganados, porque a maldade deles os deixa cegos. Quando a gente tem nosso ego, nosso eu, nós se tornamos cegos diante de Deus. 22, não conhece os segredos de Deus, não espera o pagamento pela santidade e nem acredita na recompensa da sua vida pura. Tá vendo aí? Quem tem recompensa para nos dar é Deus. Só Ele tem recompensa. Quando nós não passamos a acreditar naquilo que Deus está falando conosco, nós não estamos dando crédito a Ele. Estamos recusando o que Ele está falando conosco. Estamos dizendo a Ele, não é isso que eu quero ouvir. Eu quero ouvir dizer que eu sou tua serva, teu servo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas quem conhece a mim é Deus. Eu não me conheço e Ele me conhece. Eu não sei qual foi a Gila, qual foi o tempero da Gila. Eu sei que eu estou de pé, porque Ele me põe de pé todos os dias. E é por isso que eu devo aceitar as correções dEle. 23. Se Deus criou o homem para ser incorruptível e fez a imagem da sua própria natureza. Se Deus criou o homem para fazer a sua imagem e dar a ele a sua natureza, por que nós não obedecer? Porque ele foi quem nos fez. Qualquer momento ele pode desmanchar todo o barro. É somente nós entrar contra ele, para nós ver o tamanho do poder que eles têm. O 24 diz, mas pela inveja do diabo entrou no mundo a morte, que é experimentada por aqueles que pertencem a ele. Está vendo aí? A morte pertence àqueles que pertencem ao diabo. Não pertence a nós a morte. A morte é Satanás, que desmancha os prazeres da família, que faz o povo chorar, que faz o povo entrar em desespero, como hoje a família está todo de luto por a perca. Não tem riqueza no mundo que compre a vida do filho, a vida do seu esposo. E é por isso que Deus está falando hoje. Quem recusa a morte tem a Deus, mas quem procura desobedecer a Deus tem a morte. O 3 diz assim, o justo é imortal. Primeiro, a vida do justo, ao contrário, está nas mãos de Deus. Nenhum tormento o afligirá. Está vendo aí? Aquele que procura andar na justiça de Deus não é atormentado. Não fica com o pensamento, será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Não, porque Deus nos dá a certeza de vida eterna. Aleluia. Se nós obedecer a voz, ali como ele disse ali em Deuteronômio, se hoje tu ouvires a voz do teu Senhor e andar nos seus mandamentos, tu comerás o melhor da terra. E o melhor da terra não está aqui. É o maná celestial, é na eternidade. Aleluia. Porque aqui tudo vai ficar, tudo é passageiro. E diz aqui, o 2, aos olhos dos insensatos, aqueles pareciam ter morrido, e o seu fim foi considerado como uma desgraça. Está vendo aí? Aqueles que são insensatos
São pessoas teimosas, rebeldes, que não dão ouvido a Deus. Deus está falando e continuando na rebeldia, continuando fazendo as coisas erradas, e Deus avisando, mandando avisar, e nós continuamos na mesma merbiça, nas mesmas coisas, porque nós hoje podemos fazer todas as coisas, mas vamos prestar conta ao Senhor Deus poderoso. Abre a Bíblia isso ali, no livro de sabedoria, é na Bíblia católica, filho, para você aprender o que é que Deus está falando, com todos os irmãos católicos, evangélicos. A palavra de Deus é para todos que quer ser salvo, que quer obedecer a Deus. O livro de sabedoria, nos dando entendimento do que é agradar ao Senhor. E diz aqui o 2, o 3, os insensatos pensam que a partida do justo do nosso meio era aniquilamento, mas agora estão em paz. Tá vendo aí, quando morre uma pessoa que é crente, diz, aquele que não gostava do crente diz, graças a Deus, ele agora foi para canto fulano, que diz logo, mas não sabendo que ele foi gozar a verdadeira paz. A nossa verdadeira paz não está aqui no mundo, não. A nossa verdadeira paz está com o Senhor, quando nós chegamos lá, porque Ele é o príncipe da paz. A gente sabe que a nossa paz aqui no mundo é uma paz turbulenta, chega agora, uma coisa agora, outra depois. Uma hora você está com paz, outra hora está angustiado. E a paz lá ninguém vai tirar, porque só a paz, gozo e alegria, porque Ele mesmo é a nossa alegria. E diz aqui a palavra do Senhor. Partida do justo no nosso meio do aniquilamento, mas agora estão em paz. 4. As pessoas pensam que o justo estava cumprindo uma pena, mas esperava imortalidade. Está vendo aí? O justo estava pagando o seu preço. Olha, está vendo aquela irmã? Está aqui na terra pagando seus pecados, está no leito de dor, de sofrimento. Não, ele está trocando a vida mortal pela imortal. Ali é gozo, é alegria, porque sabe que vai para a eternidade junto do Pai. E diz aqui, porque em breve, pena receberão grandes benefícios, porque Deus o provou e encontrou dignos dele. Tá vendo aí? Deus provou, Ele aprova nós como Ele quer. Ele vai aprovar muito de nós. Nós não sabemos qual é a prova que vamos passar daqui para frente. Mas que nós possamos passar pela prova e ser aprovado por Ele. Porque é Ele que vai aprovar. Não é homem nem mulher na terra. É Ele que vai nos aprovar naquele grande dia. Aleluia. E diz aqui, o 5, benefício porque Deus o provou e encontrou digno dele. O 6, Deus examinou-os com o ouro no crisol. Quanto mais você é aprovado por Deus, e você vai passar com sua boca fechada, glorificando somente a Deus, passando pela aprovação dEle, pela fornalha que Ele preparou para você. Não pense que o crente passa sozinho pela fornalha. Ele passa junto com o seu Senhor. E diz aqui, Deus examinou-os
como ouro no crisol, e os aceitou como holocausto perfeito. Quando o crente dorme, com sua vida ornamentada no Senhor, que deixou o mundo de horror e de ilusão, de mentira, de ganância, do ego, do eu, que Deus não vê mais o ego na minha vida, quando Ele não vê mais nada que queira empatar da minha salvação, Ele não vai me deixar aqui na terra. Ele vem me buscar. Sabe por quê? Para que nós não se perca. As provas que nós temos é para ter uma vida melhor. Não murmure quando você estiver passando por provação. Não diga nada. Ore, chore aos pés dele, glorifique a ele, exalte a ele. Esse é o segredo de nós ser aprovado por ele. Se nós murmurar, ele vai aumentar mais ainda a prova. Aguarde somente o que esta palavra saiu bem explícita, porque ele está falando conosco, o povo de Deus. Eles governarão as nações, submeterão os povos, e o Senhor reinará para sempre sobre eles. Muitos estão reinando sobre os povos, mas não sabem qual é o fim da sua alma. Quem vai reinar para nós é o Senhor. É o Senhor que vai reinar. Né? E diz aqui, o 9, os que nele confiam para sempre. Reinará para sempre. O 8 diz, eles governarão a nação, submeterão os povos. O Senhor reinará para sempre sobre eles. O 9, os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que nele são fiel viverão junto dele no amor, pois a graça e a misericórdia estão reservadas para os seus escolhidos. Aleluia. Que palavra gloriosa! Muitos não estão nem dando crédito à palavra de hoje, mas é linda. É Deus nos ensinando a nós passar para as humilhações. Nós só recebemos a unção de Deus se nós passar pelas humilhações, que Ele mesmo prova, e nós de boca fechada, sem olhar para a direita e nem para a esquerda, não procurar caminho mais perto, mas não procurar um caminho para se desviar daquele que está árduo, daquele que está pesado para nós, pois esse que está árduo e pesado é esse que você vai trilhar e vai chegar num final feliz. Mas aqueles que têm arrudeio, você vai ser bombardeado no meio da caminhada, porque que anda nos caminhos tortos, o fim dele é ruim, não é bom. Caminhar no caminho que o Senhor nos ensinou. É por isso que ele diz na palavra, o caminho é estreito e a porta é muito mais estreita ainda. O caminho de Deus não é largo, o caminho de Deus, ele é estreitinho. O caminho de Deus não tem pétala de rosa, o caminho de Deus tem espinho. Olha, a rosa é linda, mas olha quando ela está se formando, quantos espinhos tem ali. É Deus mostrando que nós temos que passar pelos espinhos para ser uma rosa arrancada do jardim, colocada em seus pés. É Deus nos ensinando, povo de Deus, povo maravilhoso do Senhor, que nós possamos entender tudo que Deus tem preparado nesta noite para nós. E diz aqui,
Aleluia. Para os escolhidos 10. O justo, porém, serão castigados por sua maneira de pensar, porque desprezaram o justo e se afastaram do Senhor. Está vendo aí? Aquele que despreza a justiça de Deus são castigados. Nós temos que viver ao lado do justo. E o justo é andar na palavra, de temor, tremor, sabedoria, entendimento. Ouvir o que o Espírito fala para nós. Se nós não decretamos esta palavra, nós um dia vai chegar até Ele e vamos ser rejeitados. Ele convida nesta noite tudo para um banquete. E vai nos dar essas vestes real, para que nós chegue lá. Não é a roupa que o mundo nos oferece, mas é a roupa celestial. E nós temos que chegar lá de vestes brancas, sem salpicar com nada. Uma hora eu estou dando crédito a Deus, outra hora eu estou dando crédito ao homem. Uma hora eu estou dando crédito a Deus, outra hora eu estou dizendo não é dessa maneira, murmurando. Ai de mim, e ai de cada um que murmura. Ai de mim, e ai daquele que murmura. Aquele que não quer aceitar os conselhos de Jesus Cristo. Mas eu estou ouvindo, você está ouvindo o seu querer, mas não é o querer de Deus. Aleluia. É feliz quem despreza a sabedoria. Olha aqui mais uma pergunta. Isso era para você estar adorando. É feliz quem despreza a sabedoria e a disciplina. Sua esperança é vazia. São fadigas. Não produz fruto. Está vendo aí? Quem despreza o que Deus nos ensina não tem fruto. Qual é o fruto? Primeiro, o fruto do Espírito. É o próprio Espírito Santo que nos traz as vidas para nós falar do amor de Deus. É Ele que nos guia, manda as pessoas até nós para falar do amor dele. E a gente tem que ter o espírito da humildade, de receber primeiro dele, para depois aprender com ele e passar para aqueles que vêm ao nosso encontro. E quantas das vezes as pessoas não fazem isso? Quantas das vezes as pessoas vai buscar em livros, vai buscar nisso e naquilo outro, vai buscar de homens e mulheres. Mas nós temos que buscar no próprio Deus, o dono da sabedoria. Ele se chama Espírito Santo. E diz aqui, 12, suas mulheres são insensatas, seus filhos depravados, sua descendência é maldita. Está vendo aqui que não dá valor que o Espírito Santo fala? Será que nós criamos filho para o diabo tomar de conta deles? Ou foi Deus deu os nossos filhos como herança dele, como co-herdeiro do céu? Mas para nós criar os nossos filhos na obediência de Deus, hoje sei o preço. Por quê? Porque não criei eles na presença de Deus. Hoje eu pago preço alto para ver eles na presença de Deus. Muitos já estão, mas outros ainda não estão. É preço alto, é choro, é dor, é gemido. Sabe por quê? Porque não aprovei o que o Espírito tinha para mim. É o Espírito Santo que tinha o de melhor, mas não dava ouvido. Eu achava que era coisa de homem. Eu achava que era aquela coisa de mulher. Para lá, era assim. Eu não queria receber a palavra de Deus.
E depois de crente, que eu aceitei a Jesus, eu também não queria obedecer à voz de Deus. Eu queria, quando o pastor falava, que eu ia ser bem-sucedida, que eu ia ter isso e aquilo outro, como que a riqueza da terra é para sempre. Nada disso, povo de Deus. A nossa fartura da terra é tão se aproveito para aquela vida que nos aguarda lá em cima. O maior ouro que você tem aqui na terra não se compara com a glória do Senhor lá em cima. Não se compara, porque Ele é o grande e poderoso. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E diz aqui, 14, feliz também o eunuco, que não cometeu injustiça, e nem pensou coisas más contra o Senhor. Ele, por sua fidelidade, recebeu uma graça especial, recompensa e inveja no templo do Senhor, porque todos aqueles homens, como se fossem nu, homens como se fossem homens castrados, mas não. Eles deixaram de ver a sua vida sexual para ter Jesus como seu Salvador, fazer o ídolo de Deus. Aqueles que eram casados viviam com sua esposa com fidelidade, mas aqueles que tinham celibato, eles continuavam até na presença de Deus. Foi por isso que Paulo falou daquela maneira, porque ele conhecia o celibato. Pois o fruto das boas obras é glorioso, a raiz da sabedoria é irrepreensível. Está vendo aí? Quem pode repreender o que Deus está nos ensinando nesta noite? Quanto não está entendendo nesta noite? Mas que você abra seus ouvidos e escute. Escute o que Deus fala com sua igreja. Diz o 16, filho dos adultérios não chegarão à maturidade, e a descendência é uma união ilegítima, desaparecerá. 17, mesmo que tenha vida longa, ninguém fará caso dele. A sua velhice no fim será sem honra. Sabe o que é que Deus está falando, filho do adultério? São pessoas que não entregou suas vidas a Deus. Que muitas das vezes estamos dentro da casa de Deus, mas os nossos pensamentos fora das coisas dele. Vamos ter cuidado, vamos ter muito cuidado. Vamos pedir a Deus quando nós tirar para adorar Ele. Não se maquiar não, receber tudo que nesta noite Ele está dando para mim. Eu vou meditar muito nesta palavra, o que Deus está falando conosco. Todos pararam aí, talvez que você, não, na minha Bíblia não tenha, mas é na Bíblia católica, é coisas tremendas, mas nós somos evangélicos, mas essa palavra é de Deus. Não é do padre nem de papa. Aqui são os princípios. Quem primeiro foi a Igreja Católica. Se lembra de Lutero? Que ele era bispo da Igreja Católica. Quem abriu a igreja foi quem? Jesus Cristo. 17. Mesmo que tenha vida longa, ninguém fará caso deles. A sua velhice é fim. No fim, sem honra. 18. Se morrerem, não terão esperança, nem consolação no dia do julgamento. 19. Porque terrível é o fim de uma geração perversa. Aleluia. Que palavra, né? Aleluia. Vamos abrir aqui o livro de Romanos. De Romanos 4. Abraão, pai dos que têm fé. Olha aqui,
O ensinamento da sabedoria é para nós, se nós tiver fé na palavra dele, naquilo que ele está nos ensinando nesta noite. Em vista disso, qual vantagem podemos dizer que obteve Abraão, pai da nossa raça? 2. Se Abraão se tornou justo por suas obras, ele tem algo de que se gloriar, mas não diante de Deus. Por acaso Abraão foi justo pelas obras dele, ou pela obediência, ou pela fé que ele tinha em Deus? É verdade, Jesus. Né? É pela fé que Abraão tinha no nosso Deus. Aleluia. O 3. De fato, o que diz a Escritura? Abraão teve fé em Deus, isto lhe foi creditado como justiça. Aqui ele está falando as mesmas coisas, que ele é justo e faz justiça, que ele é Deus de justiça e que ele vai fazer justiça. Aleluia. Aleluia. Giovanni, coisa aqui que está parada aqui de novo. Olha aqui, o povo está aí? Olha aí no teu papel. As cores são elas. Hein, só? Assim que tava comentando são eles. Aleluia. E diz aqui, 3, de fato, o que diz a Escritura? Abraão teve fé em Deus, isso lhe foi creditado por justiça. 4, para quem trabalha, o salário não é considerado como gratificação, mas como dívida. 5, para quem não trabalha, mas crê naquele que torna justo o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça, né? Ele mesmo é justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Sua fé lhe é acreditada como justiça. Aleluia. Desse modo que Davi proclama, feliz o homem a quem Deus acredita. A justiça independente das obras. Feliz é aquele cuja ofensa for perdoada e cujos pecados forem cobertos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, engrandecido é teu nome. Diz aqui, 10, mas quando que ele foi creditado, aleluia, ainda não era certamente, não depois da circuncisão.